Essa é uma reportagem do Estadão que diz assim: de acordo com o jornal Estado de São Paulo, o influenciador petista Thiago dos Reis explora fake news para lucrar no YouTube. Filiado ao PT, ninguém chama de influenciador petista, né? Esse é filiado ao PT. Eu nunca fui filiado ao PL, ou sei lá, qual era o partido do PSL. PSC, não? PSL. Teve o PSC, PSL, PL, todo. Eu nunca fui filiado a nenhum deles. Eu já fui filiado ao PSDB, sabia? É, óbvio. Claro. Você é tucano. Tá na cara, né? Tá na óbvio, eu tenho uma cara. Sempre tucano. Né? Eu sou o tucano do nosso grupo. E eu não fui filiado, mas na época de escola era o PSTU. Não. É mesmo? Foi fazer manifestação com a galera lá. Época de escola, né? PSTU? Época de escola, né? Você era comunista, Alan? Época de escola, sim. Nossa. Época de escola. Mas eu era socialista fabiano. Eu sabia que eu não gostava de vocês. Fica andando com essa galera aqui. Então, Alexandre, para de atacar a gente, pô. A gente é de esquerda, na verdade. eu acho que eu ainda sou filiado ao PSDB, se bobear. Não me lembro de ter pensado. Então, que bom que o Moraes também. Então, o Moraes Xandão. Aí. Porra, Xandão. Mesma coisa. Aqui, ó. Aqui é fechamento, porra. Tamo junto pra caramba. A notícia é a seguinte: filiado ao PT, o youtuber Thiago dos Reis se destaca como um dos maiores criadores de conteúdo político de esquerda do Brasil. Seus vídeos são cuidadosamente criados para defender o governo Lula. Mas isso é notícia do Estadão, tá? Mas combinam desinformação, ataques a opositores e geram enorme audiência e lucros, informou o Estado de São Paulo, blá, blá, blá. Tem um momento aqui onde mostram... Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Você vê como é o negócio da bolha, né? Ele tem, sei lá, não sei quantos milhões de inscritos. Parece que ganha $100 mil por $110 mil por mês, é a estimativa, ou seja, R$500 mil por mês com o YouTube, e não tem desmonetização. E os vídeos, e o Estadão procurou o YouTube. E os vídeos são assim... Luciano Hang teria matado a própria amante durante a pandemia de 2019 para fazer teste e obter lucro. Nesse nível. Nossa. Que o Luciano Hang teria matado a própria mãe. Pelo amor de Deus. Primeira-dama Michele Bolsonaro teria comprado um sapato de 20 mil com dinheiro público em Dubai. Absolutamente falso. Ridiculamente falso. Não é nem um pouco falso. Certo. E as chamadas absolutamente sensacionalistas, etc, etc. Choquei, não tem a ver, não é que não Choquei, é parecido com o Choquei, não? É meio parecido com o Choquei, né? A gente teve o escândalo do Choquei, a gente teve o escândalo da Mind8, ou Mind, sei lá como é que se pronuncia o nome desses caras, e a gente enxerga que tem uma rede ganhando muito dinheiro. Agora, eles nunca... Esse cara, esse Thiago dos Reis, esse cara nunca foi desmonetizado, esse cara nunca foi incluído em inquérito nenhum, e ele, de fato, propaga fake news. A gente tem a outra notícia. Consegue botar pra gente na tela, João? Influenciadora de esquerda confessa o esquema de disseminação de fake news contra opositores nas eleições de 2022? Consegue botar essa notícia na tela, João? Não sei se está colocando. Colocou. Olha que moça bonita, né? A esquerda tem uma beleza natural, né? Como é bonita essa, que sorriso. Tudo baranga. Cara, só tem baranga. Jandirona? Não, mas essa mulher é muito feia. Só tem baranga. É um negócio impressionante. Paulo, você já foi atormentado na sua vida, no trânsito, no banco, em qualquer lugar, por uma pessoa extremamente bonita? Nunca. Gente feia é um problema social. Tem as bonitas que são as psicopatas, que ferram com a nossa vida. Minoria. Não, aquela, como é o nome daquela? Eu sei que a Patrícia Leles? Patrícia Leles. Pô, aquela mulher é uma gatinha. Nossa. Ela é eu acho uma gatinha. Não bate muito bem. Não bate. Mas tem isso também, a mulher extrema, eu estou até meio preocupado com a Natália, que a mulher que é extremamente bonita. Vocês já viram o Hot Crazy Matrix? Não. Nunca viram esse vídeo no YouTube? Não. Que o cara mostra que... Já viu isso, né? Não sei se eu já. Que quanto mais hot a mulher é, quanto mais gata, mais maluca. E que você tem que encontrar uma mulher que esteja na zona ótima ali, que ela é acima de 8, então é material para você namorar. Mas bate bem ainda de cabeça. E é só um pouco maluca. É só um pouco. É maluca no nível controlado. é maluca. Maluca toda mulher. Mas voltando aqui à baranga. Como é o nome da baranga? Baranga. Denise Tremura admitiu que a esquerda organizou um esquema de fake news contra o Bolsonaro nas eleições. João, bota o vídeo pra gente da Denise Tremura, que é Confesso, por favor.
Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Falando disso, talvez tivesse passado batido. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Janones? Lula tem que meter um Janones, o cara que estava sendo... O argumento que é interessante. Rachadeiro? Tá Rachadones? Rachanones? E o argumento é interessante, né? Assim como... Isso que eu queria falar. Assim como foi feito nas eleições de 2022. Deixa eu ver se eu coloco aqui de novo no ponto. Aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha, foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem... Janones comandou a campanha inteira? Mas a gente sabia disso já. A gente sabia disso. Sabia disso? Não publicamente, ela admitindo isso, obviamente importante, mas a gente não sabia que o Janones estava espalhando fake news todo dia nas eleições? Sabia. Oh. Mas ela explica aqui o como. Não, claro, importantíssimo isso. Olha o como. Como falar que não, gente? Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fake. Meu Deus do céu. Desmentir as fake news que não eram tão fake news assim. Vamos de novo, os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas nem tão fakes um pouquinho só, pô. Só uma maquiada. Sapato, uma maquiada na notícia. Com dinheiro público. Provavelmente, a notícia real é que a Michelle comprou um sapato na C&A com o dinheiro dela e a gente disse que ela comprou com o dinheiro público em Dubai. Mas não é tão fake news assim. Afinal, ela comprou, tá de sapato. Tá de sapato, exato. Tá descalça. Olha, a tremura vai ser recebida com tapete vermelho em Moscou. Cara, o Putin adoraria ter uma mulher dessa assim pra poder trabalhar junto. Não, coisa de maluco. E ela admite. Vou continuar o áudio. Desmentir as narrativas da esquerda, eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso. Estavam correndo atrás das nossas fake news. Meu Deus do céu. Na minha cabeça veio o Usain Bolt correndo assim. O que tá acontecendo com essas pessoas? Na minha cabeça veio assim, ó, Usain Bolt correndo e as fake news deles assim. O que tá acontecendo com a pessoa que tá admitindo? Eles estão admitindo as coisas. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Leitura enviesada. Leitura enviesada de alguns fatos. Ela vai dar um exemplo. É muito bom que ela agora vai dar um exemplo. É orwelliano isso, né? Os termos que ela usa aí é orwelliano mesmo. Não é tão fake news assim, é enviesado. É Orwell, cara. Mas olha o exemplo que a louca vai dar. Olha o exemplo. Ela dá um exemplo que é só assim. Aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não. O que ela tá dizendo, esse caso foi o seguinte, não sei se vocês lembram disso. O Bolsonaro tava numa viagem, eu não me lembro mais onde é que era. E aí ele foi convidado para entrar na casa de alguém com a menina de 14 anos, ele falou, não, naquele momento ele pintou um clima e eu entrei. Ele quis dizer que, naquele momento ele quis dizer assim, achei que o momento era apropriado, achei que o clima era positivo e eu fui lá e entrei. E a esquerda transmitiu isso como se o Bolsonaro tivesse entrado na casa para fazer sexo ou sei lá o quê com uma menina de 14 anos. Eu lembro disso. Então, desculpa, eu disse enviesada é a puta que pariu. Que enviesada.
Isso é uma calúnia, uma injúria da pior natureza possível. Você tá chamando... Cara de pedófilo. Você tá... É exato. É absurdo. Absurdo mesmo. Mas nem é... Isso é o que ela considera que nem é tão fake news assim. Aí essa mesma baranga, ela vem dizer que eu faço fake news. Onde eu talvez seja um dos caras mais cuidadosos com a minha palavra. Assim, não, desafio alguém a encontrar uma linha que eu tenha dito de fake news. Eu posso até ter cometido erros, nem sei quando. Parte da fake news que ela tá fazendo, que ela admitiu aí que faz, é chamar você e o Alan de fazer fake news. É verdade. Essa é a parte, é um componente da fake news dela, é espalhar que você faz fake news. Essa faz parte do trabalho que ela acabou de falar no áudio. É exatamente isso. É isso. Vou continuar aqui. Quer falar alguma coisa, Alan? Não, então, vamos lá. O fato deles estarem com esse engajamento até um pouco estranho na internet, porque assim, você pode criar um engajamento que não é um impulsionamento pago. Se você conectar várias pessoas com um grupo de WhatsApp, que era o que eles nos acusavam, né? Algo orgânico. Isso aí é... ela diz aqui que a coisa é orgânica. Se você quiser... Sim, é orgânico. E você percebe que há um impulsionamento de organização entre eles. Só que o grande fator que muda tudo é eles receberem dinheiro do governo, ponto 1. Ponto 2, o Janones está ali envolvido com tudo isso, e no pessoal da direita, eles acusavam o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro de fazer isso, e tá essa coisa do dinheiro público envolvido, e eles entenderem que de fato é mentira o que eles estão falando. Eles reconhecem, tipo, é intencional, porque isso é de fato... Não é erro. Isso é a descrição da notícia falsa, ou da desinformação, melhor dizendo, como o Yomi Rapachepa falava, né? Uhum. Se você tá ali falando algo mentiroso no intuito de enganar, para poder fazer com que alguém da confiança daquele público também repita o que está sendo dito. Essa é a definição do Yomi Rapachepa de desinformação. A desinformação não é algo que sai da boca de alguém que você não confia, é algo que sai da boca de alguém que você confia. Você precisa confiar. A confiança é uma condição necessária para desinformação. Exato. E eles confessam isso nesse áudio dela. E eles, o mais bizarro, tá? Eles disseram que vão tentar processar quem gravou esta informação. Só que está gravado no X. Ou seja, é tão irracional o que eles estão falando. Eles estão tão desesperados com o que essa menina falou, que eles não estão agora... Eles vão ter que saber como é que eles vão mexer com esse malabarismo. Porque, vale lembrar, essa galerinha aí, esse Thiago, qual é o nome da filha? Baranga. Da Baranga. A Baranga, o Thiago, esse pessoalzinho todo. Essa galera aí não é galera treinada pelo Dirceu. Não é galera treinada na escola do PT, que entende muito bem o que tá fazendo. Como, por exemplo, é um Rui Costa Pimenta, né? Isso aí é molecada de última hora que o PT está tentando utilizar para poder desfazer o grande sucesso do Bolsonaro nas redes sociais. Então, óbvio que eles conseguiram êxito, porque os melhores foram calados nas redes sociais. Né? E aí surgiram um bando de doido que fica dizendo que o Lula tem um Lula vivo, um Lula morto, que não sei o que lá, da cara da direita que eu tô falando. Sim, não, tem. Então, surgiram um monte de maluco, porque os bons foram silenciados, calados e foram extirpados do espaço da internet. Sim. Então esse pessoalzinho de esquerda estava com um corredor aberto para poder utilizar as redes sociais e promulgar essas mentiras e falar tudo isso, inclusive com dinheiro público. É um momento oportuno para a gente poder expor o que eles estão fazendo e conscientizar a nossa galera. Falar assim, ó, ou vocês usam VPN para que a gente possa mostrar de fato o que eles estão fazendo, ou vocês vão continuar aí dando ouvidos, porque a senhorinha, a tia do Zap, quando ela vê um pastor falando que Jesus conversou com ele, de que o Lula agora tá morto, tá usando sósia, a tiazinha que tá desesperada no Brasil, ela ouve isso e fala assim, pô, não, é verdade o que ele tá falando aqui. E aí vai indo numa direção, assim, olha, vocês não vão conseguir vencer essa onda de narrativas caindo nesse, não é nem falta de profissionalismo, sabe, é gente inculta. Ou seja, o PT está tomando um veneno de confiar em pessoas incultas que solta uma dessa. Você acha que alguém filiado ao PT, com anos de formação, com Dirceu e companhia, ia soltar uma dessa? Nem fudendo. Tava doidona. Hã? Devia estar doidona. Não, isso é galerinha nova, Paulo. Isso é molecada nova que o PT pegou no desespero. Eles ainda não entenderam como que...
Não, eu quero botar o resto do áudio dela. Então, eles não entenderam como é que... Tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Essa parte que eu queria que ela falasse. Ela tá reclamando disso que você tá falando. Ela tá falando, reclamando do Paulo Pimenta, reclamando da comunicação com o PT, que ela diz assim, na época do Janones a gente tinha um comando. Ela tá dizendo, ela tá contando. Isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Olha isso. Ela tá dizendo como é que a coisa aconteceu, né? Que eles estão perdidos, que a milícia digital deles está desesperada e está sem comando, ela está reclamando, pedindo para voltar o comandante Janones, o comandante da milícia digital deles. O Janones também era essa galerinha nova que o PT pegou para tentar reconquistar a internet. Mas ele tinha uma habilidade. Beleza, mas o meu ponto é, o resto não tinha. Meu ponto é, o PT, graças ao bom Deus, né? O PT não sabe como funciona a internet. O PT ainda tá naquele old school que você vai lá, molha a grana da Globo com boa publicidade, com uma boa graninha da Petrobras, uma boa graninha dos bancos, do BNDES e companhia, da Secom, etc. O PT ainda tá no old school, que eu tava argumentando antes, de 2003. Vou voltar aqui agora rapidinho. Em 2003, o Lula não falou com a imprensa até o final do ano. Eu esqueci o nome do cara, que ele era o único jornalista que o Lula falava com ele, que o irmão dele tinha aquele lance das impressoras do Mac. Não lembro, não. Lembra dos escândalos das impressoras do Mac? Porra, não lembro de um escândalo de 2003 do Lula. Não, mas é porque o próprio Weintraub chegou a denunciar isso na época. Pede os próprios seguidores aí pra colocar alguma coisa de impressoras do Mac, vocês vão ver. Mas enfim, o Lula só falava com esse jornalista, eu esqueci o nome dele agora. E no final de 2003 para 2004, porque os escândalos vieram nessa época, o escândalo, se eu não me engano, do Correios, ainda não. Kennedy Alencar. Kennedy Alencar, esse mesmo. Alencar. O Lula só falou com Kennedy Alencar até o final de 2003. O Lula viu que precisava mudar, aí ele veio como o tal do Lula Paz e Amor, lembra? O Lula bonzinho, e ele passou então a falar com a imprensa no ano seguinte, 2004, né? Porque ele ia ter eleições 2 anos depois. Então ele muda a narrativa, a estratégia para poder falar com a imprensa, até que, ainda com os escândalos vindo um atrás do outro, em 2010 ele consegue mudar aquela bonificação de volume, bonificação por volume, BV, né? Só chama de BV. E aí ele consegue modificar, mas ainda assim é o old school do controle da informação. Usando a rádio... Aí morreu, pós-rede social ficou completamente ultrapassado. Eles ainda não conseguiram se levantar desse tombo. O PT até hoje, eu tenho até receio de falar essas coisas, o PT ouvir e falar assim, pronto, agora entendi o que a gente tem que corrigir. Mas eu acho isso interessante, mas eu quero pensar o seguinte, o que aconteceria, essa é a reflexão que eu queria fazer, o que aconteceria se houvesse um space meu com você, com o Mário, onde quer que seja, onde a gente dissesse, não, a gente tinha um comando, eles faziam eles ficavam correndo atrás das nossas fake news, imagina. Não, é legitimar todas não, mesmo que sejam ilegais os inquéritos, é fazer, tá vendo porque tem que ter inquérito? Os caras são réus confessos. É isso. E essa é a desmoralização do judiciário brasileiro. Se existe um inquérito das fake news, quando você tem uma influenciadora relevante assumindo que faz fake news, quando você tem uma reportagem do Estadão dizendo, olha, tem um influenciador ganhando 110 mil reais, não, 110 mil dólares, pelo que eu vi, mais de R$500 mil com fake news, assumidas fake news, não há dúvida, não é do tipo, falou um negócio sobre a vacina que é discutível cientificamente, não, é uma mentira, uma calúnia, uma injúria, uma difamação assumida, confessa. E o fato disso não parar dentro do judiciário, essa é a razão, Alexandre, da desmoralização completa, esse é o ataque à instituição do judiciário. Porque não tem como um cidadão olhar um troço desse e achar que a justiça funciona para os dois lados, que a justiça é cega. Essa é a prova cabal de que esses inquéritos do Alexandre não são nada além de armas de perseguição política. E isso precisa acabar. Isso precisa acabar. E precisa acabar, e eu vou entrar nisso daqui a pouco, porque a fatura está ficando alta. Esse consenso que o Pedro Bial
ao qual Pedro Bial se referiu, ele está se tornando um consenso global. O Alan e eu estávamos aqui no Steven Crowder, por isso que a gente está aqui no programa de hoje, para você que chegou agora, que está vendo que eu estou no estúdio do Steven Crowder. O Alan e eu fomos convidados para falar nesse programa, que é um dos programas mais assistidos dos Estados Unidos. A gente veio aqui para falar sobre os abusos de autoridade cometidos pelo Alexandre de Moraes, de forma que um consenso vai se formando dentro da sociedade americana e dentro dos influenciadores e dentro das pessoas que decidem, os formadores de política pública dos Estados Unidos, de que nós vivemos uma ditadura, o mesmo consenso que está se formando no Brasil.